Muito bem, coleguinhas do nono ano. Eu sou o Hermano Chiodi, sou professor de história de vocês nesse ano. A gente ainda não se conhecia, é a primeira vez que a gente está conversando, mas eu estou passando aqui para me apresentar, dizer quem sou eu sou o Hermano, dizer que eu estou ansioso para a gente se reencontrar em sala de aula e para passar as orientações sobre a atividade dessa segunda semana de PET, segunda semana de ensino à distância, né? De aprendizado e estudo tutorado. Eu sou o tutor de vocês. Na semana passada vocês receberam lá uma orientação da outra professora e agora eu estou aqui passando para vocês. Gente, o que é que nós estamos fazendo nesse momento? Nesse momento, nós estamos fazendo uma revisão daquilo que foi estudado, ou deveria ter sido estudado, lá no oitavo ano, tá bom? E uma das coisas mais importantes estudadas no oitavo ano é a Revolução Francesa. Isso, 1789, Robespierre, seus discursos, os sansculottes, os girondinos, os jacobinos, essa turma toda. Esse pessoal, gente, mudou a história do mundo. Por isso a gente estuda eles ainda hoje. E mudou por quê? Por que, que a gente estuda a Revolução Francesa e dá tanta importância para a Revolução Francesa? Por uma razão simples. Na Revolução Francesa é que se cria essa ideia de que os trabalhadores, os explorados, os pobres, na realidade eles ainda não têm muita ideia de trabalhador. Eles têm mais a ideia de pobres. Que os pobres são explorados pelos ricos. Que os ricos criaram todo um sistema político para proteger os interesses dos ricos. E que os pobres têm o direito e o dever de lutar pelos seus próprios interesses, os interesses dos pobres. Tá? A Revolução Francesa chega trazendo 3 valores, gente. E isso vocês têm que ter na cabeça, guardado. Qual é o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Vejam bem, a ideia da fraternidade é uma ideia cristã que não é nova, tá? É a ideia de você ser solidário ao seu próximo, né? A palavra fraternidade vem de fraterno, vem de irmão, de frade, ok? Então é uma coisa assim, é uma irmandade, é uma solidariedade comum de classe. Os trabalhadores têm que ser solidários aos trabalhadores. Os pobres têm que ser solidários aos pobres. Pobre não pode ficar defendendo interesse de rico, rico não vai defender interesse de pobre. Essa é a lógica da Revolução Francesa. A fraternidade não é nova. Agora, as outras 2 coisas, essas são importantes. Primeiro, a ideia de liberdade. A ideia de liberdade vem lá dos gregos e existe há muito tempo. Agora, a generalização dela, ou tornar a liberdade uma razão de luta política entre as classes, capaz de causar uma revolução num país, isso é uma novidade, ok? Prevalecia anteriormente um certo individualismo, uma liberdade individual. Agora, quando você soma a liberdade com a fraternidade, aí você tem uma seguinte ideia. Você tem a ideia de que uma classe social pode se juntar para lutar por liberdade. Isso coloca uma sociedade, isso pode colocar uma sociedade em guerra. E foi o que aconteceu na França. A ideia de luta de classes começa a surgir aí. E a ideia de luta de classes é o que vai marcar o século XX. Por isso vocês têm que entender a ideia da liberdade junto da fraternidade, a liberdade, a luta pela liberdade promovida por classes sociais. Na época da Revolução Francesa não existia ainda desenhada a ideia de socialismo, a ideia de comunismo, a ideia de fascismo, nem nada disso que vem no século XX. Mas é lá na Revolução Francesa,
na independência dos Estados Unidos, que surge essa ideia de luta pela liberdade. E isso vai marcar o século XX. Surge no século XVIII, XIX, cresce no século XIX, né, a ideia da luta pela liberdade, mas ganha força e ganha contornos de organização, de instituição no século XX, que é o que a gente vai estudar. A Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Guerra Fria, comunismo contra o capitalismo, tudo isso a gente vai ver no 9º ano. Mas para vocês entenderem, vocês têm que ter forte isso lá atrás. O conceito de liberdade, que até então não existia como razão política, e no século XIX passa a ter força como razão política, razão de luta, fazer guerra pela liberdade. Ok? E a terceira coisa, e essa é uma coisa extremamente nova, é a ideia da igualdade. Nunca antes do século XIX, a ideia de igualdade foi tão escrita e defendida. O que é a ideia de igualdade? É a ideia de igualdade das classes sociais, dos grupos sociais. Rico é igual a pobre, homem é igual a mulher, negro é igual a branco, rico é igual a pobre. Igualdade dentro das classes sociais. Ah, você não pode fazer isso porque você é pobre. Não! Eu sou pobre, mas eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser ou qualquer coisa que a lei permitir que eu faça. Eu sou pobre, mas os meus direitos são igual aos dos ricos. Eu sou negro, mas o meu direito é igual ao dos brancos. Eu sou mulher, mas o meu direito é igual ao dos homens. E vice-versa, eu sou homem, o meu direito é igual ao das mulheres. Eu sou branco, o meu direito é igual ao dos negros. Eu sou rico, o meu direito é igual ao dos pobres. A sua classe, as suas características, seja de origem, seja de cultura, não podem limitar os seus direitos. Essa é a ideia de igualdade. E isso não existia. Durante toda a história da humanidade, sempre foi muito aceito de que os ricos e os filhos dos ricos têm mais direito do que os pobres. Os cidadãos têm mais direito do que os escravos. O escravo não tem direito. As mulheres têm menos direito do que os homens. Isso sempre foi marcado na história humana. Não estou falando só da história ocidental, que é a nossa história. Na China era assim, na África era assim, na Oceania era assim. Existia essa diferenciação. O século XIX e o crescimento das pessoas e a informação, as pessoas estudando, sabe? O estudo vai ser muito importante para isso, as pessoas adquirindo conhecimento, questionando a igreja, porque boa parte dessas divisões são mantidas e criadas pela igreja. Jesus Cristo, lá atrás, Jesus vai dizer o seguinte, olha, somos todos iguais, todos irmãos. Vamos amar ao próximo como a si mesmos. Só que a igreja passa 2000 anos criando diferença entre as pessoas. 1900 anos criando diferença entre as pessoas. Ah, o fulano é de tal lugar, o fulano é de tal lugar. Os ricos, os pobres, os nobres, o clero e os servos. Essa divisão, nobreza, clero e servos, isso vai prevalecer com o apoio da igreja durante toda a Idade Média. No século XIX é que isso vai ser questionado. Por que o nobre tem mais poder e mais direitos que um servo? Por quê? Porque tem dinheiro? Para o servo de trabalhar para ver se o nobre não fica sem dinheiro nenhum. É essa a lógica. É a lógica de entender a fraternidade. É a lógica de entender que ninguém está sozinho no mundo. Ah, eu tenho mais dinheiro do que você. O que é dinheiro, meu filho? Dinheiro não é nada. Dinheiro é papel. Quem que dá valor pro dinheiro? Nós. Ah, eu tenho dinheiro, eu posso comprar o que eu quiser. Não, você pode comprar o que você quiser enquanto as pessoas acharem que seu dinheiro tem alguma importância. E se de um dia para o outro as pessoas pararem de dar valor ao seu dinheiro?
Fala assim, eu sou rico porque eu moro numa mansão. Quem te dá o direito de morar numa mansão? Os pobres. Porque imagina o dia que os pobres resolverem invadir a casa dos ricos todos e falar, não, olha, eu moro num barraco 2x2 com 10 pessoas dividindo esse barraco. Mora eu, meu pai, minha mãe, todo mundo numa casa de um cômodo, um banheiro. Uma cozinha. Né? Tem a cozinha, um quarto, um banheiro. Mora eu, meus 3 irmãos, meu pai e minha mãe. 5, 6 pessoas numa casa de 4 metros quadrados. Enquanto um rico mora numa casa com 10 quartos. Piscina, quadra, campo de futebol. Por quê? Porque os pobres aceitam. Porque existe uma ideia de coletivo, existe uma ideia de sociedade, existe um respeito às normas sociais. Mas lá no século XIX, os franceses, a Revolução Francesa, vão dizer, olha, tudo bem, existem essas regras, nós vamos respeitar. Mas você só tem esses privilégios porque a sociedade garante esses privilégios para você. Se não fosse a lei te protegendo, se não fosse a polícia te protegendo, se não fosse os pobres aceitando os privilégios dos ricos, não haveria privilégios. Cada um planta a comida que vai comer. Cada um produz o material que vai usar. Essa é a lógica da Revolução Francesa. Ela foi levada a um extremo tão grande que criou um caos social. Ninguém respeitava mais nada. Entra na fase do terror jacobino, onde morriam lá 900 pessoas por dia, por semana, numa guilhotina. Morria muita gente na guilhotina. A guilhotina cortava a cabeça de todo mundo, porque todo mundo se matava, ninguém respeitava, não existia uma lógica coletiva, apesar da fraternidade. Então a Revolução Francesa criou um caos. Mas foi baseado numa ideia importante, justa, que é a ideia da igualdade. Que é a ideia da liberdade, de lutar pela liberdade, de lutar pela igualdade. E apesar da Revolução Francesa ter acabado, essa ideia permaneceu. E é essa ideia da igualdade, essa ideia da justiça, uma justiça que seja realmente justa, uma justiça que não garanta privilégios, é essa ideia que vai atravessar todo o século XX. É essa ideia, inclusive, que hoje nós discutimos. Por que existem privilégios? Faz 200 anos que a sociedade tenta lutar contra os privilégios e achar uma forma de ser mais justa. E é nesse caminho que a gente ainda está. A atividade de hoje é para vocês entenderem isso, tá bom? Tem as atividades do PET, eu vou mandar um formulário para vocês, um Google Forms, vocês façam o PET e respondam para mim também o Google Form de acordo com o cronograma da escola. E por hoje a gente fica aqui. Esse foi o meu contato de hoje, ali os 15 minutinhos que eu tenho com vocês toda semana. Permaneça à disposição lá no grupo do WhatsApp. E para quem quiser entrar comigo em contato, me seguir nas redes sociais, vai lá. Instagram, Hermano Chod. Por hoje é isso. Um abraço para todos vocês.